Quase 4.000 espécies de cobras vivem em nosso planeta hoje. Esses répteis escamosos e sem pernas habitam todos os continentes além da Antártida, adaptando-se a uma incrível variedade de climas e habitats. Das florestas tropicais aos desertos arenosos, as cobras são algumas das mais coloridas do mundo. Predadores inovadores e às vezes perigosos, mas as espécies de cobras nem sempre foram tão diversas e sofisticadas como são hoje. Muito antes de existirem pítons gigantes ou cobras venenosas, os ancestrais das cobras eram lagartos pequenos e comuns. Essas primitivas criaturas viveram durante o período Jurássico Superior e Cretáceo Inferior, aproximadamente 160 a 100 milhões de anos atrás. Naquela época, nosso planeta era governado por dinossauros. Os maiores animais terrestres já andou na Terra. Grupos de dinossauros como saurópodes e ceratopsianos estavam crescendo mais do que nunca durante o período Cretáceo, mas nas sombras desses monstros, grupos de répteis menos conhecidos estavam passando por transformações próprias. É aqui que a história da evolução das cobras começa realmente, com pequenas populações de lagartos terrestres vivendo em áreas densas florestas em todo o hemisfério sul. Dentro desses ecossistemas exuberantes, os lagartos frequentemente manobravam através de raízes de árvores e arbustos densos, onde caçavam pequenos habitantes da floresta, como insetos e vermes. Para ajudá-los a passar por esses espaços confinados, alguns lagartos evoluíram mais, planos corporais mais elegantes e suas pernas gradualmente começaram a encolher. É um equívoco comum que as cobras perderam repentinamente todos os 4 membros por negligência ou desuso. Em vez disso, esse processo evolutivo aconteceu gradualmente, ao longo de milhões de anos, devido à seleção natural, desdobrando-se em etapas que podemos realmente identificar no registro fóssil. A maioria das cobras basais perdeu seus membros anteriores muito antes seus membros posteriores. Por exemplo, Najash rionegrina era um réptil terrestre de 2 pernas, frequentemente considerada uma espécie de transição na evolução das cobras. O corpo de Najash era longo e flexível, e suas mandíbulas se abriam mais do que as dos lagartos típicos, o que lhe permitia consumir presas maiores. No entanto, sua anatomia era mais primitiva, mantendo o sacro, a cintura pélvica, e 2 patas traseiras pequenas, mas funcionais. Embora Najash tivesse pernas, elas provavelmente eram muito pequeno para ser seu principal meio de transporte. Najash provavelmente atravessou o solo do deserto não andando, mas balançando ou ondulando seu corpo. Um exemplo antigo de locomoção deslizante, o que é comum entre as cobras hoje. Pode ter usado suas patas traseiras para um nicho mais específico, atividades, como escavação ou acasalamento. Najash continua sendo um dos povos mais primitivos cobras já descobertas, mas não foi a única cobra basal que se desenvolveu durante o Cretáceo período. Outra espécie antiga pertencia ao gênero Pachyrhachis, que remonta a aproximadamente a 98 milhões de anos. Fósseis de Pachyrhachis foram descobertos pela primeira vez entre calcários marinhos, sugerindo que viveu pelo menos parte de sua vida debaixo d'água. Como Najash, Pachyrhachis era uma espécie de transição, possuindo algumas características semelhantes às dos lagartos, incluindo um par de membros posteriores. No entanto, no caso do Pachyrhachis, os membros eram menos funcionais. Ao longo de milhões de anos, os membros posteriores das cobras basais tornar-se-iam menores e vestigiais, mas em alguns casos, eles não desapareceram completamente. Na verdade, evidências desses membros posteriores, vestigiais, ainda podem ser encontrados em jiboias e pitons modernas, que retêm restos internos de ossos pélvicos, junto com pequenas esporas externas, perto da parte de trás do corpo. Essas pequenas estruturas podem não parecer grande coisa, mas essas esporas nos ajudam a entender como a anatomia das cobras evoluiu ao longo do tempo. No final do período Cretáceo, as cobras estavam se tornando mais avançadas e esculpindo nichos como poderosos caçadores pré-históricos. Mas o mundo logo foi abalado por um evento de extinção devastador, conhecida como Extinção Cretáceo-Paleogeno, ou Extinção KPG. 66 milhões de anos atrás,
Um gigante asteroide atingiu a superfície da Terra, causando devastação mundial e impactando dramaticamente a biosfera da Terra, eliminando aproximadamente 75% das espécies, incluindo todos os dinossauros não aviários. Após este evento de extinção, a vida tornou-se desafiadora para criaturas de todas as formas e tamanhos. Mas as cobras encontraram maneiras de se adaptar e prosperar. Elas tinham baixas necessidades metabólicas e poderiam sobreviver mais tempo sem comida em comparação com animais maiores, como os dinossauros. Eles também viveram em habitats naturalmente abrigados, como tocas, que os protegiam